Bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje, a gente mergulha numa história fascinante e, olha, para muita gente inesperada. A dos judeus negros do Harlem, em Nova York. Pois é. Imagina só, em pleno século XX, grupos reivindicando uma identidade judaica, com raízes profundas, sabe? Desafiando aquelas caixinhas de raça, de religião que pareciam tão definidas. É uma história muito forte, sim. E a nossa base para essa conversa hoje é um livro, né? The Black Jews of Harlem, do Howard Brotz. É um livro antigo, de 64, mas tem um prefácio de 70 que ajuda a dar um contexto. Ah, legal ter essa atualização. Sim, e é um estudo que congela um momento muito particular da história afro-americana, sabe? Uma fotografia social, religiosa. É incrível. E a nossa missão aqui é tentar entender melhor as origens, as crenças, o dia a dia de um grupo bem central nesse livro, a congregação Commandment Keepers, liderada por uma figura, marcante, o rabino Wentworth A. Matthew. Exato. A gente vai tentar sentir um pouco o clima dos anos 60, quando o livro foi escrito, e tocar nesses pontos-chave, né? Identidade, nacionalismo negro, o papel da liderança. Tá preparado para essa exploração? Com certeza. Nossa análise hoje vai fundo nesse grupo específico, sabe? Usando o olhar cuidadoso do Brotz para sacar as motivações deles e como eles se encaixavam ou, às vezes, se desencaixavam do Harlem daquela época. Certo. Então vamos começar pelo ponto talvez mais explosivo, a identidade. A afirmação central deles, como o livro registra, era de uma audácia, assim, tremenda. Era mesmo. Eles diziam que os chamados Negroes, e eles usavam esse termo com desprezo, né? Sim, criticamente. Eram, na verdade, os hebreus etíopes, descendentes dos Falachas, um povo que teria perdido seu nome, sua religião original, na escravidão. E o autor, o Brotz, ele tenta rastrear de onde vinha essa ideia, né? Ele encontra ecos bem antigos, como lá na rebelião de Gabriel, em 1800. Nossa, 1800? Sim, quando escravizados usavam a Bíblia para se comparar aos israelitas no Egito, sabe? E ele também aponta para a força do protestantismo mais radical entre os escravizados. Um foco muito grande no Velho Testamento. Ah, o Velho Testamento. Isso. E isso permitia interpretações bem fora do comum, o que ele chama no livro de tradições excêntricas. Entendi. Parece que essa ideia de uma identidade alternativa não surgiu assim do nada, né? Não mesmo. O livro até menciona uns protótipos na Inglaterra, séculos antes. Grupos com práticas meio judaizantes, tipo guardar o sábado. Sério? Na Inglaterra? Aham. E muita especulação sobre as tribos perdidas de Israel. Tinha até teorias que ligavam os próprios ingleses a essas tribos. O Brotz sugere que isso podia ter a ver com um sentimento de não pertencimento, sabe? De alienação política. Faz sentido. E chegando mais perto, no século XX, os gatilhos para isso ficam mais claros, né? Ficam sim. O racismo escancarado, aumentando, livros, discursos odiosos, tipo The Negro a Beast. Isso criava uma urgência por narrativas que dessem orgulho, que dessem força, né? Imagino. E ao mesmo tempo, você tinha figuras como Booker T. Washington aconselhando os negros a se espelharem na autoajuda e no orgulho dos judeus. Ele via na união, na fé judaica, um modelo a ser seguido. Interessante essa conexão com Washington. E foi nesse cenário tenso, então, que começaram a surgir congregações mais organizadas, ali por 1915. Exatamente. Grupos em Washington, na Filadélfia. Lembra do profeta Cherry? Ele batia muito na tecla, negro não é nome de nação. Forte isso. Negro não é nome de nação. Muito. E, claro, em Nova York também. E o argumento sobre identidade era o coração de tudo, então. Totalmente. Negro, derivado do latim para coisa preta, era um rótulo imposto. Uma marca da escravidão, não o nome de um povo. A identidade verdadeira, eles insistiam, era hebreu-etíope. Hebreu-etíope. Isso. O livro traz uma citação ótima de um novo membro descrevendo essa redescoberta como sair de uma amnésia sobre a própria nacionalidade. É muito impactante, né? Poxa, demais. Como acordar de uma amnésia mesmo. E o grupo que o Brotz mais investiga é essa congregação Commandment Keepers, do Rabino Matthew. Essa mesma.
fundada ali perto de 1919, com muitos imigrantes das Índias Ocidentais no começo. A comunidade era descrita como, assim, de classe trabalhadora, maioria de mulheres, muito unida. E a sinagoga era o centro de tudo. O centro de tudo. Da fé, da vida social, era ali que tudo acontecia. E como eles usavam a Bíblia para sustentar essa identidade hebraica, porque isso deve ter exigido uma ginástica interpretativa, não? Ah, com certeza. E aqui entra a parte da reinterpretação criativa que o livro detalha bem. Eles argumentavam, por exemplo, que Jacó era negro. Jacó, como assim? Pegavam a descrição da pele dele como lisa, sabe? E interpretavam como uma característica negra. E Salomão também. Salomão também. Essa é nova para mim. Citavam o Cântico dos Cânticos, aquela passagem "sou negra e formosa". Eles enfatizavam o "e", não o "mas formosa", que aparece em algumas tradições, sabe? Era uma leitura que subvertia a interpretação dominante, explorava uma nuance do hebraico. Nossa, que detalhe. E tinha toda uma linhagem real que eles traçavam, né? Tinha. Salomão e a rainha de Sabá teriam tido um filho, Menelik I, e isso iniciaria uma dinastia de reis hebreus na Etiópia, que chegaria até Haile Selassie, o leão de Judá. Haile Selassie. Para ele, Selassie era um hebreu, secretamente. É quase uma cosmologia própria que o Rabino Matthew desenvolveu nos escritos dele. Uma cosmologia própria, eu gostei disso. É, porque a antropologia dele, descrita no livro, é fascinante. Começa com Adão tendo potencial para todas as cores, passa por Noé, Sem e Cã, que ele descreve como negros. Sim, e Cã negros, interessante. Aí Abraão, Isaac, Rebeca, até chegar em Jacó, de novo, negro pela pele lisa. Teria havido mistura com egípcios, Moisés casando com uma etíope, tudo levando à linhagem etíope e finalmente a Selassie. Ele até afirmava que as tábuas da lei originais estavam na Etiópia, em Axum. As originais? Em Axum. Uau! Pois é. E um ponto crucial para eles era desmentir a famosa maldição de Cã, lá do Gênesis. Aquela usada historicamente para justificar a escravidão, né? Sim, essa é terrível. Como eles refutavam? A lógica era simples. Noé estava bêbado quando o amaldiçoou. E Deus não usaria um bêbado para fazer a sua vontade. Acabou. Direto ao ponto. E se eles eram os verdadeiros hebreus, então, o cristianismo ficava de fora? Completamente. Era visto como a religião dos gentios, dos brancos. Não era a fé ancestral deles. Era uma rejeição lógica dentro da identidade que eles construíram. E o Rabino Matthew tinha uma visão bem crítica do cristianismo, pelo que o livro diz. Muito crítica, via como uma violação direta dos 10 mandamentos. Por errar o sábado, por práticas que ele considerava idolatria. O judaísmo era a religião original, a do povo eleito. E tinha um quê meio apocalíptico nessa visão, não tinha? Algo sobre o fim dos tempos? Tinha sim. Eles acreditavam que a era dos gentios estava no fim. Talvez com uma hecatombe nuclear lá por volta do ano 2000. Lembrando que o livro é dos anos 60, né? Claro, contexto da Guerra Fria. Exato. E depois viria uma era de governo divino, com o retorno dos filhos de Israel, que estariam na Etiópia ou em Israel. Mas olha que curioso, o livro nota uma voz dissonante, uma membra que achava que a América é que era a terra prometida e que os indígenas eram os judeus originais. Olha só, nem tudo era monolítico, então. De jeito nenhum. Mostra que havia debates internos. E eles criticavam também o que viam como a mansidão cristã, associada à passividade racial. Criticavam forte. Para eles, Jesus foi um judeu negro linchado. O livro descreve o desprezo do Matthew por demonstrações religiosas muito emotivas, sabe? Aquilo que ele chamava pejorativamente de fé sem conhecimento. Ele zombava da ideia de esperar o espírito ensinar a ler ou de pular de um prédio esperando ser salvo pela fé. Entendi. Era uma busca por uma religiosidade mais contida, talvez, racional. Acho que sim. E essa identidade radicalmente redefinida, ela não ficava só no discurso, né? Ela moldava profundamente o dia a dia da congregação. Como assim? Em que aspectos? Desde a língua que falavam até o que comiam. O hebraico, por exemplo, era reverenciado como a língua do Senhor, que teria sido roubada na escravidão. Roubada?
Eles estudavam em aulas, usavam em cumprimentos, nos serviços religiosos, os homens ganhavam nomes hebraicos, tinham um respeito enorme. O livro registra uma frase: hebraico não é língua de rua. Fortes também. E a comida? As leis alimentares judaicas, o kashrut. Levavam muito, muito a sério. Tinham orgulho de ser estritamente kosher. O livro menciona proibições clássicas, como o porco, claro, mas também caranguejo, bagre, lagosta. O padrão, né? Sim, mas aí vem o curioso. Até pato e salsicha eram proibidos por eles. Pato, salsicha. Por quê? Tinha uma conexão forte com saúde. Eles se viam como mais saudáveis por causa da dieta, livres do porco no sangue, acreditavam que comida limpa levava a bons pensamentos. A explicação para o pato, segundo Matthew, era que vinha da família do cisne, que é uma ave impura na Bíblia. Ah, entendi a lógica dele. E o autor nota uma preocupação grande com doenças na comunidade, né? Nota, sim, uma preocupação quase obsessiva com doenças tanto físicas quanto mentais. E isso talvez se conecte com outra prática bem peculiar deles, a tal da ciência cabalística. Ciência cabalística. Isso que o Matthew ensinava naquela faculdade própria deles. Exato, o Ethiopian Hebrew Rabbinical College, que até dava títulos acadêmicos tipo doutor em divindade e tal. E o que era essa ciência cabalística? Soa meio místico, né? Soa. Mas o Matthew descrevia como uma ciência angélica. Ele fazia questão de diferenciar de feitiçaria ou voodoo. Envolvia, segundo o livro, invocar anjos específicos. Anjos, tipo... Gabriel, Michael, Rafael. Cada um teria uma função, sabe? Trabalhariam em turnos para curar, trazer harmonia, proteger, até influenciar a mente das pessoas. Influenciar mentes? É o que o livro diz. E registra exemplos que o próprio Matthew dava, tipo, curar reumatismo com mel e a ajuda do anjo Rafael. Ou restaurar a visão de alguém usando o próprio sangue dele. Peraí, ele usava o próprio sangue para curar? Isso é intenso. Bem intenso. E parece contrastar um pouco com aquela crítica que eles faziam à religião muito estática, não acha? Totalmente. Como conciliar isso? É um contraste interessante que o Brotz registra. Talvez a diferença para eles estivesse no controle, na ritualística envolvida, porque o estilo de culto deles, no geral, era o oposto do êxtase. Ah, sim. O Matthew usava aquele termo depreciativo, né? Niggeritians. Isso, para descrever o fervor religioso que ele rejeitava. A ênfase na congregação dele era na ordem, na sobriedade. E como eram os serviços religiosos, então? Como funcionava na prática? O livro descreve rituais bem estruturados, serviços nas noites de sexta e manhãs de sábado, claro. A mezuzá na porta, aquele pergaminho comum em lares judaicos. Sei, a mezuzá. Homens usavam kippá, o solidel judaico, alguns com barba. As mulheres usavam uniformes com véus bordados com letras hebraicas para Sião. Uniformes. Interessante. Cantavam hinos, recitavam o Shema, aquela declaração fundamental da fé judaica, Ouve Israel, e liam a Torá, o livro sagrado. Chamavam os homens pelos nomes hebraicos para leitura. Tudo bem formal, então. Muito. Tinha uma marcha solene com a Torá, liderada pelo Matthew, enquanto as mulheres cantavam. E o serviço terminava com orações como o Kadish e o hino Adon Olam. Bem tradicional, na aparência. E a grande festa do ano para eles era o Pessah, a Páscoa judaica? Era assim. A celebração da libertação do Egito, o Seder, aquela refeição ritual, era um evento enorme, juntava gente do Harlem e do Brooklyn. O livro descreve a mesa com todos os alimentos simbólicos. O matzá, o pão ázimo, o maror, as ervas amargas, vinho, ovo, cordeiro. O Seder completo. Completo. Liam a Agadá, o texto que conta a história do Êxodo. As crianças faziam a pergunta clássica: por que esta noite é diferente das outras noites? E aqui o autor, o Brotz, aponta algo realmente curioso, né? Um sincretismo bem inesperado. Exatamente. No meio do Seder, que é um ritual profundamente judaico,
O rabino Matthew incorporava uma cena que era claramente inspirada na última ceia cristã. Não brinca. Como assim? Ele dizia, no meio da refeição, sei que um de vós me trairá. Isso é totalmente alheio ao seder tradicional judaico. Mostra como, apesar da rejeição formal ao cristianismo, alguns elementos podiam ser reabsorvidos de forma adaptada. Nossa, que mistura! E é nesse contexto que ele apresentou os tais 12 princípios da Casa de Israel. Isso, era uma espécie de credo do grupo, codificado por ele. Fascinante essa complexidade. E como era a vida comunitária interna, além dos rituais? O livro fala disso? Fala bastante. Havia uma ênfase enorme em moralidade e autoaperfeiçoamento. Eles rejeitavam o que chamavam de hábitos de negro. Hábitos de negro. O que seria isso para eles? Associavam a crime, delinquência, vadiagem, preguiça. O livro cita um sermão do Matthew usando provérbios para defender disciplina rígida com as crianças, sabe? Falando da importância da autoridade do pai e criticando estereótipos negativos ligados aos negros. Eles se orgulhavam muito de não ter criminalidade na comunidade deles. Entendi. Um foco grande em respeitabilidade, então. E esse rigor se refletia no comportamento pessoal, no dia a dia? Sim, o autor descreve padrões que ele chama de ascéticos, roupas mais sóbrias, escuras, contrastando com o estilo mais chamativo, que era comum no Harlem da época. Menos ostentação, talvez? Exato. Abstinência de uísque, vinho, tipo xerez era permitido. E ele nota que ninguém fumava na comunidade. Havia também um projeto comunitário bem ambicioso. Ah, aquele assentamento fora da cidade. Esse mesmo, em Babylon, Long Island. A ideia era tirar as crianças das áreas pobres da cidade, das favelas, e criar uma comunidade modelo, para mostrar o caminho, como eles diziam, para a classe baixa. Um projeto de mobilidade social e moral, então. E como eles se relacionavam com o mundo lá fora? Primeiro com a comunidade judaica branca. Como era essa interação? Olha, era uma relação bem complexa, cheia de nuances. O livro conta que muitos judeus brancos visitavam os serviços deles, mas por curiosidade, sabe? Imagino. Devia ser algo bem diferente para eles. Com certeza. E ficavam especulando sobre as origens. Seriam descendentes de escravos de judeus sefarditas? Seriam mesmo ligados aos falachas, os judeus etíopes? Ah, os falachas. Essa conexão foi importante para a identidade deles, né? Como isso aconteceu? Foi crucial. O contato com um comitê que apoiava os falachas, liderado por um tal Dr. Feitlovich, e também a influência de um membro chamado Arnold Ford. Isso fez com que eles adotassem a identidade falacha como o elo perdido, a prova da origem hebraica deles. Mesmo que o próprio Feitlovich achasse eles meio... desorientados nas práticas, exatamente como o livro diz. E é importante notar que, academicamente, a visão sobre os falachas é diferente, né? São vistos como um grupo etíope com um judaísmo muito antigo, pré-rabínico, mas não exatamente uma tribo perdida de Israel vinda da Palestina. Entendi. Então, essa adoção da identidade falacha, mas sem um mergulho profundo no judaísmo rabínico tradicional, acabou gerando aquelas práticas meio misturadas que a gente já comentou. Exatamente. Resultou naquela aparência de ortodoxia, mas com lacunas, né? Pouco conhecimento do Talmud, a lei oral judaica, regras de kashrut bem próprias, como proibir pato, e a inclusão de elementos cristãos no Seder. E o rabino Matthew queria reconhecimento oficial. Queria muito, mas a comunidade judaica estabelecida, embora oferecesse ajuda para a educação religiosa, Que ele recusou, né? recusou, alegando que ensinava a tradição sefárdica e os professores oferecidos eram ashkenazi. Enfim, a comunidade estabelecida nunca deu esse selo formal de reconhecimento rabínico. E como os próprios membros se sentiam em relação aos judeus brancos? Era uma identificação total ou tinha ambiguidades? Tinha muitas ambiguidades, o livro traz falas bem diversas. Alguns diziam preferir judeus brancos porque pertencem a mim, mas admitiam que alguns não-judeus eram bons. Outros reclamavam dos comerciantes judeus que eram donos de lojas no Harlem. Atenção aí. Sim, e em momentos sem visitantes brancos por perto, o autor observou até certa hostilidade anti-branca ou mesmo anti-judaica.
Não era uma relação simples, preto no branco. Entendo. E com outros negros, fora do grupo, como era essa relação? Você mencionou a rejeição dos hábitos de negro. Isso não acabava isolando eles? É uma ótima pergunta. E o livro sugere que sim, havia uma distância considerável. Eles recebiam visitantes negros nos cultos, mas deixavam bem claro: nós não somos negros. Uma distinção forte. Muito forte. O autor até relata um episódio meio engraçado, meio tenso, com o líder de outro grupo religioso negro, os coptas negros. Durante uma celebração do Êxodo, esse líder afirmou: nós somos egípcios. Imagina o choque para os Commandment Keepers. Nossa, bateu de frente com a narrativa deles. Totalmente. O livro argumenta que eles não sentiam um fardo duplo por serem negros e judeus, sabe? O orgulho na identidade judaica recuperada era central. A discriminação que eles sentiam era como negros, mas eles mesmos, às vezes, discriminavam outros negros com base no comportamento que consideravam inadequado. E o contato social era limitado. Parece que sim. Membros relatando que os outros negros não falam minha língua ou zombam de mim. Havia um certo isolamento. E o Broads faz uma análise interessante sobre como essa relação com os judeus brancos pode ter, digamos, influenciado a ideologia deles em comparação com outros grupos, certo? Sim, é um ponto sociológico chave no livro dele. Ele argumenta que essa busca por aceitação, esse contato com a comunidade judaica branca, acabou atenuando um nacionalismo negro mais radicalmente anti-branco nos Commandment Keepers. Atenuando, como assim? Se você comparar com grupos como os muçulmanos negros, os Black Muslims, que surgiram em contextos parecidos de rejeição da identidade negro, eles desenvolveram uma ideologia anti-branca muito mais forte, mais militante. O Broads acha que essa dinâmica dos Commandment Keepers com o grupo branco, os judeus, meio que freou o desenvolvimento de uma ideologia mais separatista e politicamente focada contra os brancos. Entendi. A interação teve um efeito moderador na visão dele. Exato. Ele até especula se aquele Arnold Ford, que teve contato com os Commandment Keepers, não teria depois influenciado o início do movimento islâmico negro em Detroit, que seguia um caminho bem mais separatista racialmente. Interessante essa conexão. Para a gente entender o significado maior disso tudo, como o Broads posiciona os Commandment Keepers no cenário mais amplo do pensamento negro da época? Bom, ele os coloca dentro de um debate maior sobre os caminhos para a comunidade negra nos Estados Unidos. Ele critica aquela divisão muito simples entre acomodação versus protesto, sabe? Sim, a dicotomia clássica. Exato. E ele propõe olhar para uma tensão diferente, a busca por autonomia comunitária de um lado versus a busca por integração individual na sociedade americana do outro. Autonomia versus integração. E ele conecta o grupo com Booker T. Washington, que é uma figura muitas vezes vista como acomodada, né? Como ele faz essa ligação? Ele faz uma releitura de Washington. Argumenta que o foco do Washington na autoajuda, nas habilidades práticas, na construção do caráter para as massas negras rurais, isso não era bem acomodação. Era uma estratégia para ganhar utilidade e respeito mútuo numa sociedade extremamente hostil. Uma estratégia de sobrevivência e avanço. Isso. A defesa que Washington fazia de um voto qualificado, por exemplo, ele queria que fosse aplicado igualmente a brancos e negros. Broads diz que foi o colapso político depois da decisão Plessy v. Ferguson, aquela da Suprema Corte, que validou a segregação, os separados mais iguais, que distorceu a imagem do Washington. Fez o programa dele parecer rendição quando, na verdade, direitos estavam sendo brutalmente retirados. Entendi a perspectiva. Então, a ênfase dos Commandment Keepers em autorrespeito, moralidade, trabalho duro, comunidade, como no projeto de Babylon, seria um eco desse espírito de Washington, só que dentro de uma identidade completamente diferente. Exatamente isso. É o mesmo impulso de construir força interna, sabe? Mas a base identitária era radicalmente distinta. Era o nacionalismo religioso hebraico, não a identidade racial negro que Washington, de certa forma, aceitava. E Broads compara isso com outras formas de nacionalismo negro que existiam. Compara.
Ele menciona o garveísmo, retorno à África, orgulho racial, negócios próprios, que, aliás, o rabino Matthew admirava. Menciona a ideia comunista de criar um Estado negro separado nos Estados Unidos, que foi rejeitada pela maioria da comunidade negra, e compara com os muçulmanos negros, que também rejeitavam o termo negro e buscavam uma religião ancestral, mas, como falamos, desenvolveram uma ideologia anti-branca mais forte e um foco político mais direto. Então, qual é a grande sacada do Brods, a conclusão dele sobre o significado desses grupos religiosos negros, como os Commandment Keepers? Eles os vê como uma resposta recorrente, sabe? Ao que ele considera a insuficiência do ideal de integração como a única solução possível ou desejável. Esses grupos expressam uma necessidade humana muito profunda de poder comunitário, de solidariedade, de autorrespeito, que venha de responder aquela pergunta fundamental: quem somos nós? Eles mostram o peso que o rótulo negro tinha. Exatamente, o peso psicológico desse rótulo e a dificuldade de construir uma identidade positiva só com base na raça, uma categoria herdada da escravidão imposta de fora. Ou seja, para ele, não eram só grupos excêntricos ou folclóricos. Ilamíticas, para quem vê de fora, estavam tocando em algo fundamental, nas fundações gerais de autorrespeito que sustentam qualquer povo. Era uma tentativa séria de remoralizar, de dar dignidade através de um senso de pertencimento, de história própria, mesmo que essa história fosse, em parte, reconstruída. Era sobre construir uma base interna sólida para poder enfrentar o mundo lá fora. Perfeitamente colocado. Resumindo, então, o que essa análise do livro do Howard Brods nos mostra sobre os Commandment Keepers do Harlem, lá nos anos 60, é um retrato, fascinante de uma comunidade buscando o seu lugar. Uma mistura muito única de práticas religiosas com uma roupagem judaica. Sim. Uma afirmação potente de identidade negra, mas ressignificada como hebraica etíope. Uhum. E um foco intenso na construção de uma comunidade moralmente forte, autossuficiente. É isso. Exatamente isso. O motor principal era esse, chutar para longe a identidade imposta de negro, que eles viam como um nome de coisa, não de gente, né? E buscar dignidade na autoajuda, na disciplina moral e na reivindicação de uma herança ancestral que eles consideravam nobre e distinta. E o trabalho do Brods, mesmo sendo lá dos anos 60, 70, nos deixa pensando em questões que são muito atuais sobre igualdade, identidade, não é? Sem dúvida nenhuma. A própria existência desses grupos, como o Brods sugere ali nas entrelinhas, levanta uma pergunta fundamental que continua ecoando hoje. Será que a verdadeira igualdade, o verdadeiro autorrespeito, vem só pela integração legal, pelos direitos individuais garantidos? Ou será que falta algo mais? Pois é. Ou será que essa busca também passa, talvez, até necessariamente, por um senso de força interna, de coesão, de autonomia comunitária e talvez até por repensar a própria identidade coletiva para além das categorias impostas como a de raça? Uma reflexão profunda. Fica aí a reflexão, né? Sobre essa dança complexa entre os direitos individuais e a necessidade de identidade, de força comunitária nessa longa busca por dignidade e igualdade plena.